Dia, jejum prolongado, hipotireoidismo, diabetes e menopausa. Será que quem tem esses problemas de saúde pode fazer jejuns prolongados? Vamos conversar agora com a doutora Thaís Tomé, gastroenterologista, está estudando agora endocrinologia, carnívora, fera, minha médica, minha amiga, e nós estamos aí para desvendar esses mitos, tá? Tá rolando agora um desafio de 40 dias de jejum. Eu estou organizando, fazendo parte do desafio e estou, inclusive. Bom dia, Geraldine. Bom dia, Flávia. Thaís já entrou, deixa eu chamar ela aqui. E estou, inclusive, em jejum nesse momento. Estou agora no meu quinto dia de jejum. Você pode ver que eu estou morrendo, né? Estou esvairando. Quero até pedir desculpa que eu cheguei 5 minutinhos atrasado aqui, porque eu estava nadando. A doutora Thaís, eu vou explicar para ela, tenho certeza que ela vai entender o porquê. Ó, a Geraldine tá falando que vai consultar com a doutora Thaís hoje. Oi, Thaís! Oi. Eu vou começar já te pedindo desculpa que eu atrasei 5 minutinhos, mas você vai entender, sabe por quê? Eu tô em Iriri, é um balneário aqui perto de Vitória, que eu tô de retiro aqui, né? Para fazer o jejum. E eu encontrei um casal de carnívoros. Opa. E eles são atletas. Então a gente conversou pra caramba. E aí hoje eu marquei de nadar com ele. A gente deu uma nadada e depois da nadada acabou que ela é nutricionista carnívora e os dois são atletas carnívoros. Então sabe por que que eu acho que você vai entender? Eu não sei se você lembra, lá no Brasil Low Carb, quando a gente se conheceu, a gente ficou conversando 2 horas. Você lembra disso? Eu perdi a noção do tempo conversando porque é muito bom quando a gente encontra uma pessoa e o papo flui, assim, né? Uma outra pessoa que sabe falar essa língua nossa, porque é tão raro, né? E, cara, eles são assim. Depois eu vou postar para vocês aí, que foi assim, um negócio de luxo, porque a gente foi nadando e a esposa dele, a namorada dele, numa pranchinha com o pé de pato, filmando a gente, fazendo toda uma cobertura fotográfica, foi muito legal. E ele emagreceu 30 quilos, cara. Uau. É seco, assim, sabe? Corredor, ganha as provas todas. E ele é do Rio. Oh, que Ele é do legal. Rio. É, vai voltar aí. Marquei com ele pra gente fazer uma live para ele contar a história dele. Emagreceu 30 quilos e hoje tinha uma vida ferrada e hoje tem uma vida plena. E não é só a dieta que muda, né? Quando a gente vai para carnívora. A cabeça muda. Muito legal. Eu tô aqui, Thaís, hoje no meu quinto dia de jejum, tô fraco. Acabei de nadar agora no mar, né? Estou aqui numa fraqueza danada, uma falta de oxigênio no cérebro. Uma coisa engraçada, até vou perguntar para você, aproveitar antes da gente entrar no assunto. Eu já vi em algum lugar, e quando eu conversei com o Medeiros, ele confirmou isso, que a via metabólica na mitocôndria lá, do ciclo de Krebs, eu acho, né? Isso. De gerar ATP, que é a nossa moeda energética, pela glicose, consome mais oxigênio do que pela gordura. Por que eu estou falando isso? Eu estava nadando agora, normalmente eu nado 2 para 1. Então eu dou duas braçadas e respiro, duas braçadas e respiro. Hoje eu estava nadando 4 para 1. Estava dando uma, duas, três, respirando. Uma, duas, três. E assim, num ritmo bom, e eu não fiquei ofegante. Só que a diferença é que hoje eu estou no quinto dia de jejum, eu não medi ainda porque eu perdi meu aparelho de medir, vou encomendar outro. A minha Cetose tá lá cetose no alto. está alta. Então eu tô rodando mais na gordura do que no oxigênio. Lógico que tem também, na glicose. Lógico que tem também glicose, né? Porque o corpo produz, né? Mas assim, como se eu tivesse com um combustível com octanagem maior que precisa de menos oxigênio. Faz sentido isso? Faz sentido a questão da a gordura. Quando a gente utiliza ela como substrato, ela é uma energia mais limpa, produz menos radicais livres e ela, na verdade, quando a gente começou essa história de caloria, que nem é tão, a gente sabe que não é tão uma coisa precisa, mas
a gordura é capaz de gerar mais calorias do que a glicose. É gasolina premium. Gasolina premium. Por isso que Gasolina. é a nossa via, né? A nossa forma de armazenamento de energia, né? A gordura ela é mais compacta e gera mais energia. Mas aí a gente tem medo de gordura, porque gordura é ruim. É péssimo. Gordura é gordura, né? Gordura e colesterol. Então, vamos entrar aqui no nosso assunto da live. Estamos lá no desafio. Um desafio para fazer um jejumzinho de algumas pessoas, né? Que inclusive são 24 pessoas, mais ou menos, que vão fazer 40 dias de jejum. Eu sou um dos 24. Então é um jejumzinho de 40 dias de Jesus, Qualquer da coisa. quaresma, né? Pouca coisa. Vamos ver, né? Não tenho certeza se eu vou conseguir, ainda mais que eu não tenho tanto estoque de energia assim. Então talvez eu vou ter um pouco mais de dificuldade, mas aí a gente muda para o metabólico. Mas aí lá no grupo, eu falei isso com todas as letras, né? Tem isso escrito, que doença é com médico, né? Eu sou especialista em saúde através da alimentação carnívora, jejum. O Henrique é nutricionista, cuida até certo ponto de algumas doenças através da alimentação, mas ficou doente é médico. Quem tem especialidade para tratar problemas de saúde é médico. A dieta ajuda muito, os hábitos ajudam muito, a carnívora ajuda muito, o jejum pode ajudar muito, mas tem que ter um acompanhamento médico. A pessoa que quer fazer sem o médico, é responsabilidade dela. Mas se você tem uma doença, você precisa de um médico, que médico estuda, né, especializado em diagnosticar, como tratar e tudo, apesar de que nas crônicas a maioria manda mal pra caramba, mas tem muita, né, por exemplo, você tem formação médica, você aprendeu algumas coisas, digamos, entre aspas, errado, mas na hora que você saiu da caixinha, você tem toda a base para acertar o que estava errado. Você estudou fisiologia, bioquímica, blá, 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 tudo, né, para entender o corpo humano, para entender. Você conhece todo o sistema. O problema é que estava usando o sistema errado, mas na hora que você muda a chavinha ali, você tem a base do sistema, né? Então é diferente. A gente tem que respeitar os médicos, a profissão de médico. Às vezes eu falo muito mal de medicina Eu aqui, também. mas você também. Só que é assim, é essa abordagem de alopática em doenças crônicas. Basicamente é isso que é o que me dá nos nervos, assim, que é um negócio muito errado. Mas, porra, o médico, eu estudei agora anatomia, estou fazendo nutrição, né? Cara, o negócio é cabeludo demais. São 200 e tantos ossos, não sei quantos órgãos. Bioquímica é difícil pra caramba, né? Tem que estudar fisiologia, tudo. Então, assim, a gente tem que respeitar. E aí, em respeito a isso, inclusive foi até uma dica do Henrique, quando a gente estava respondendo as pessoas que trouxeram essas três questões lá no grupo, pessoas que têm essas questões, que é, tô na menopausa, posso fazer jejum prolongado? Tenho hipotiroidismo, posso fazer jejum prolongado? Tenho diabetes tipo 2 há muito tempo, posso fazer jejum prolongado? E aí a gente respondeu, né, dentro de um critério, ó, se o hipotiroidismo estiver controlado, você passa a ser uma pessoa praticamente normal. O diabetes, talvez você não tenha que tomar o hipoglicemiante. E a menopausa, se tiver com os hormônios, repondo os hormônios em dia. Essa foi a resposta. Assim, mas cada um tem o seu diagnóstico, a sua individualidade e, às vezes, um sintoma de uma coisa pode ser outra. Então, não dá para você olhar de fora assim e dar um parecer. Então, aí eu aproveitei que a gente estava conversando, né, Thaís? Falei, pô, vamos fazer uma live para esclarecer o povo lá. Pois é, e aí estamos aqui.
Inclusive, eu estava assistindo uma live sua de que você estava falando do hipotireoidismo. Não, é live não, você estava respondendo uma perguntinha, mas você citou uma live que você já tinha feito. Essa eu não assisti ainda. Que eu assisto suas lives todas também, que Obrigada. é uma aula assim. Você tem uma didática muito boa também, eu me amarro. Simples. Obrigada. Explica para leigo. Essa é a ideia, né? Explicar para a leiga. Eu sou muito defensora e acredito muito que as pessoas precisam entender como seu corpo funciona para que, independente de doenças, né? Porque se você sabe como seu corpo funciona, você consegue prevenir doenças, você consegue tratar aquilo que você precisa. Então ainda tem essas duas particularidades, né? Então eu vi que o pessoal lá no grupo, por exemplo, né? Eu não estou fazendo jejum de 40 dias. Vou falar para você de verdade, fundo do coração, que a gente fica tentado, né? Porque 40 dias você começa a pensar, no final dos 40 dias. Mas com tudo que eu tenho estudado hoje em dia sobre a fisiologia feminina, sobre as particularidades do hipotireoidismo, do climatério, eu falei, não vou fazer 40 dias de jejum. Na verdade, eu regredi meus jejuns. Eu estava fazendo dias intercalados, eu regredi. Então, tem particularidade sim, e é só você ver lá no grupo que quem está mais sofrendo são as mulheres. Verdade, é verdade, Por é quê? verdade. Por causa das particularidades fisiológicas. E as mulheres, elas não sabem das suas particularidades fisiológicas. E como a gente não sabe, a gente acaba sofrendo mais. E, na verdade, quando a gente fala de jejum, a gente precisa separar. Não é preconceito, é só fisiologia. Homens funcionam diferente das mulheres. Bom, então a gente não vai fazer o mesmo jejum que vocês, não tem que fazer o mesmo jejum que vocês. Que a gente vai se dar mal. Vocês vão chegar lá, ó, sobrando. E a gente vai estar sofrendo. É porque a mulher ela. Tô estudando uma matéria agora que chama avaliação nutricional. E aí, assim, começa por um homem adulto, que é a coisa mais simples. Aí depois vai para infância, depois vai para idoso e por último a mulher, porque mulher é uma doideira, né? Mulher, ela fica, vai para assim, né? Mulher de fases, né? Mulher de Sim, fases. sim. E isso tem a ver também com a questão do jejum. As nossas fases para as mulheres que menstruam, para as mulheres que estão na menopausa, a questão da reposição hormonal, isso também influencia se você vai ser mais fácil repor esse hormônio ou não. Para o hipotireoidismo tem particularidade. Para o diabético, se é um diabético homem, é diferente de ser uma diabético mulher. É tudo diferente. É tudo diferente. E a gente tem que respeitar isso. Então, assim, cada vez que eu tenho estudado mais sobre isso, eu fico assim, eu tô desconstruindo, e não que eu não goste de jejum, eu acho que jejum é uma ferramenta poderosa, maravilhosa, e a gente tem que jejuar sim, mas só que as mulheres têm que jejuar diferente dos homens, para não sofrer. Vou fazer uma pergunta bem. Por quê? Então, vamos lá. Por quê? Vamos começar na fisiologia, que é a fisiologia base aí para a gente entender o funcionamento do nosso corpo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre fisiologia feminina e fisiologia masculina, primeira coisa é a questão hormonal. Homens têm produção hormonal constante. Todo, todo dia você produz novamente seus hormônios. Nós não somos assim. A gente tem um ciclo, né? E de acordo com o nosso ciclo, vou colocar aqui mais ou menos 4 fases no nosso ciclo, né? Que a gente precisa relevar, né? Primeira coisa, fase menstrual. Nossos hormônios estão todos baixos. É a fase que a gente está com mais baixa energia, né? E é a fase que geralmente a mulher quer comer mais. Por quê? Porque ela está com a energia lá embaixo.
Fase folicular. Fase folicular é a melhor fase para a mulher, que é uma fase estrogênica. Você tem picos de estrogênio. Então, é a fase que a gente está melhor. Está sobrando. Nossa energia está boa. É a fase que nos privilegia o jejum, porque a gente está com menos fome, com menos compulsão. Por quê? Porque estrogênio e insulina alta não combinam. Ou seja, se eu vou fazer um jejum nessa fase, eu vou melhorar meus níveis de estrogênio, tá certo? Então, legal, tudo certo. E aí a gente entra na fase de pico ovulatório, que é quando a gente tem os picos hormonais. Eu tenho pico de estrogênio, eu tenho pico de progesterona e eu tenho pico de testosterona. Eu tenho esses 3 hormônios aumentando na fase ovulatória para privilegiar a nossa ovulação. E aí a gente começa com o primeiro problema. Progesterona gosta de carboidrato. Para melhorar minha produção de progesterona, eu não posso estar com os meus níveis de carboidrato muito baixos. Por quê? A progesterona, isso aí você entende olhando a cadeia esteroidal, que a progesterona ela é um hormônio lá do início da cadeia esteroidal e ela pode ser desviada, tá certo? Então, a progesterona pode, por exemplo, virar para o eixo dos corticoides. Cortisol e a aldosterona, tá? Por isso que muitas mulheres, quando começam a reposição hormonal, com progesterona, às vezes incham. É desvio da progesterona. Em vez dela seguir a linha sexual, ela vai para o eixo dos corticoides, né? E aí ela começa... O corticoide incha, né? Exatamente. Então, por exemplo, se você está muito estressada nessa fase e você está necessitando de uma produção maior de cortisol por causa do estresse, o que a sua progesterona, o que vai acontecer com a sua progesterona? Desvia. Entendeu? Desvia de eixo, vai lá pro cortisol. Então, por esse motivo, e para não desviar a sua progesterona, porque ela é importante, não é a hora de fazer muito jejum na fase de predomínio de progesterona. É a fase de ovulação, né? Ovulação eu tenho um pouco, depois eu vou ter, logo após a ovulação eu tenho uma quedinha dos hormônios, e depois, com a ovulação, aquele folículo que ovulou, ele vira o corpo lúteo, que é quem vai produzir a progesterona. Então, mais ou menos aí, cerca de 5, 6 dias depois da ovulação, você vai subir muito os níveis de progesterona, tá? Então, esse pico de progesterona, mesmo o maior pico do ciclo, é 10 dias após a sua ovulação. É quando a sua progesterona está mais alta. E se você não engravidar, ela vai cair de novo. Porque esse corpo lúteo vai reduzindo a produção, entra em falência e depois você menstrua. Então, por exemplo, essa não é a fase de você fazer jejum longo. Porque você vai acabar desviando a sua progesterona para o eixo do cortisol. E aí, por que eu tô te falando isso? Porque, infelizmente, eu quebrei a cara da pior forma possível, né? Com essa questão dos jejuns longos no ano passado. Que eu lembro, eu falei isso com você. Vou fazer jejuns de 72 horas mensais. Eu emagreci assim rápido, eu emagreci 12 quilos em 3 meses. Uma coisa assim, para quem tá muito tempo de dieta, você sabe que não é o padrão. Só que ao final dos 3 meses, meu cabelo começou a cair, eu comecei a ficar cansada, não conseguia fazer atividade física, eu comecei a ter dificuldade para levantar e minha tireoide compensou. Totalmente. E aí eu fiquei, gente, o que eu fiz de errado? Né? Você vai olhar, parar para se analisar. O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Muito jejum. Não tinha essa noção da questão do ciclo e os jejuns, entendeu? E eu me dei mal. Então hoje eu falo muito para as mulheres, nós precisamos respeitar a nossa, se você ainda, principalmente quem cicla, né? Para as mulheres na menopausa é mais constante, porque você está ali fazendo a reposição hormonal, mas para a mulher que cicla, tem que respeitar a fase. Entendi. Então foi uma coisa que eu fiz, foi recuar. E não é que eu não gosto de fazer jejum. O jejum dá muito bem-estar. Mas agora eu tô, por exemplo,
eu tô na fase Lute agora, né? Eu tô nessa segunda fase. Vocês estão fazendo jejum. Eu tô quietinha na minha fazendo 13, 15 horas de jejum. Fica assim, ai, que ridículo fazer 15 horas de jejum, entendeu? Mas eu tô respeitando minha fase. E eu vou te falar, eu comecei isso no meu ciclo passado, tá? Foi muito mais fácil passar. Eu não senti tanta compulsão alimentar, porque a gente fica meio louca para comer. Mas eu vi que, por exemplo, que a gente na fase Lute, a gente sente mais fome. Isso é uma realidade. O nosso corpo na fase Lute está preparando para engravidar. Então ele quer energia, ele quer armazenar. E dá mais fome mesmo. Então, o que eu fiz? Eu falei, bom, vou seguir meu ciclo, eu vou comer a mais, eu vou fazer menos jejum. E, assim, estão até perguntando se eu tô comendo carboidrato. Eu como um pouquinho, não comi. Eu tô até falando isso seguindo aí o livro da doutora Mindy Pels, que é o Saudável como uma Garota, ou em inglês Fast Like a Girl. Mas ela manda botar 150 gramas de carboidrato, eu não vou botar isso. Então, eu boto um pouquinho, um chocolate amargo, né? Eu como chocolate 80%. Botei lá uma batata. Pode aumentar um pouquinho a gordura também, Pode, funciona, né? funciona, funciona. A Aline faz isso, a Bizi faz isso. Mas aí eu vi que faz diferença, eu fazia isso só com a gordura. Que botar um pouquinho do Um carboidrato pouquinho também dá, ajuda. parece que dá um conforto. Mas aí você vai trair a carnívora. Não pode. Não, não tô traindo, não. Continuo carnívora. Minha alimentação, minha base de alimentação é carne. É o que eu como todo Você tá dia. igual o Ciro Campos traindo a carnívora. Não tem isso, né? Não tem Não. isso, gente. A gente não é vegano às avessas. Tem a hora, por exemplo, quem tem. O Henrique sempre recomenda. Quem tem. Quem é hiperrespondedor de colesterol, coloca um pouquinho de carboidrato, puf, acabou. Então, Exato. não é, de vez em quando, a gente come uma frutinha, né? Eu como muito pouca fruta, você sabe disso, que eu já te contei isso. Eu como pouquinho, eu levo meses sem comer fruta, né? A única fruta que eu geralmente consumo com mais regularidade é limão mesmo, mas raramente eu como fruta, né? E aí, geralmente, o que eu tenho, na verdade, como eu comecei no último ciclo, o que eu tenho colocado poucos legumes, né? E o chocolate 80%. E a gordura, assim, que os torresminhos com certeza acontecem nessa fase, porque dá um conforto, dá uma felicidade comer um torresmo nessa fase. Então, mas eu me senti no último ciclo que tudo, assim, como se, tá, meu corpo está no lugar, né? E aí você sabe também, que eu te contei também isso, que eu venho nesse ajuste, nessa busca do equilíbrio da minha tireoide, que foi desde o ano passado, que compensou completamente. E eu venho nesse ajuste, eu venho melhorando minha tireoide, e agora eu comecei, tem 2 semanas, o protocolo com o Lugol, e aí eu tô sentindo que eu tô regularizando mais ainda. Então, como o jejum longo para tireoide não é interessante, eu falei, não é a minha hora de fazer jejum longo. Não é a minha hora. Eu tô E, entrando em equilíbrio. e aí você já explicou a fisiologia e hormonal da mulher. E por que o jejum longo para tireoide não é interessante? Tá, então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender que a minha tireoide, ela produz, na maior parte, o hormônio inativo, que é o T4, né? Então, 90% da produção tireoidiana é T4. E a Isso gente é vai ter o processo. o hipo, né? É o hipotireoidismo. Não, da tireoide. Ah, Tireoide não, produz tá. 90, o normal, 90% T4, em torno aí de 10 a 8% de T3, tá certo? Ou seja, pouco hormônio ativo. E tem um motivo, né? Nosso T3 dura, a ação dele é muito rápida. Ele dura pouco tempo de ação. Então, ela produz mais hormônio inativo para que esse hormônio depois seja convertido, que a gente chama de conversão periférica, tá? Muita da conversão vai acontecer principalmente em 2 órgãos: fígado e intestino. E no intestino, muito quando eu como. Quando eu me alimento, eu vou estimular essa conversão. Então, quando eu entro em jejum, eu vou reduzir muito a conversão intestinal. E aí que está
o problema, por exemplo, o pessoal que tem hipotireoidismo ou tem aquele hipossubclínico, tá naquele limitezinho do hipotireoidismo, tá? Quando ele entrar no jejum longo, que essa conversão vai cair, o que você acha que vai acontecer? Em vez dele ter essa energia, esse pico de energia que você está sentindo, ele vai começar a sentir o contrário. Ele vai sentir cansaço, vai começar a sentir frio, porque vai ter queda da temperatura, afinal a tireoide regula a nossa temperatura. Então ele vai começar a ter o efeito oposto ao que as pessoas experimentam com o jejum. Interessante. Entendeu? Então, eu recomendo, de verdade, a pessoa com hipotireoidismo, ou se ela tem esse hipossubclínico, ou às vezes ela nem sabia que tinha um hipo ali incipiente, ela vai ter que avaliar, regularizar sua tireoide e depois pensar em fazer um jejum mais longo. Mas ela tem que estar muito compensada. Entendeu? E aí eu vou trazer um outro elemento que a gente conversou ontem à noite também, né, o Cobra, que é a questão do Lugol, né? Se essa pessoa, ela tá com deficiência de iodo e ela tá sem comer, ela vai estar mais deficiente ainda. O corpo vai ter que, por exemplo, com a cetose, com tudo, vou fazer atividade física, você vai aumentar a demanda do corpo. Cadê o iodo para te ajudar nesse processo de produção hormonal? Lembrando que mulheres têm maior necessidade de iodo. Por quê? Por causa da mama, por causa dos ovários, por causa do útero, que utilizam muito iodo, mais do que os homens. Entendeu? Então, isso são coisas para ser avaliadas. Então, eu digo que não é que não pode, mas se você começou, tá com frio, tá com perda de energia, tá começando a ficar sonolento, cansado, com os sintomas do hipotireoidismo, não é a hora de você insistir nesse jejum. É a hora de você retroceder, interromper, se preparar, ajustar esses nutrientes, ajustar essa tireoide, fazer tudo direitinho e depois você ir pro jejum. Isso, Thaís, inclusive, é uma orientação inicial e geral. Eu mesmo estou me desafiando a fazer 40 dias de jejum. No momento que eu não me sentir bem, eu quebro o jejum. Não tem orgulho, não tem competição, não tem nada disso. Eu gosto muito de comparar o jejum com a atividade física, porque eu acho que eles têm uma semelhança muito grande, sim, né? São hormeses, são naturais, fazem parte da nossa história. Nossos ancestrais, eles jejuavam mais do que comiam, digamos assim, né? Exato. Provavelmente. E o exercício, por exemplo, eu fui nadar agora. Eu nadei dentro do meu condicionamento físico, dentro da minha condição, de uma certa forma, desconfortável, porque é muito mais confortável estar sentado aqui do que estar nadando, né? Ofegante, nadando, né? Fazendo força, não é confortável, mas dentro de um conforto. Se eu tivesse ido lá e me matado de nadar e nadado muito mais do que eu aguento, sair de lá da água quebrado, não iria me fazer bem para a saúde, iria me fazer mal. Então, o jejum é a mesma coisa. Por exemplo, eu estou muito acostumado a fazer jejum. Eu faço jejum há anos. Faço jejuns longos, jejuns intermitentes, treino em jejum, então eu estou bem acostumado a fazer jejum. Então, eu estou no 5º dia de jejum aqui, para mim está super confortável. Então, eu vou continuar. Agora, a partir do momento que eu acordei, que eu senti esses efeitos aí, né, que são vários, o que as pessoas falam assim, mas como é que eu vou saber que eu vou precisar te ajudar? Se você tiver em jejum, que você, né, você está precisando, está passando mal, você precisa de ajuda. Eu falo assim, eu vou sentir isso muito antes. Eu vou sentir isso muito antes. Quando eu fiz jejum seco, que foi de água, eu senti assim, nossa, aquela sensação de morte. Eu falei, eu vou beber água. Ninguém precisou olhar para mim e falar que a gente sente antes, né? Então respeitar os limites individuais de cada um. E aí eu concordo com você. Não vou obrigar ninguém a botar a faca no pescoço. Você vai fazer o jejum, você é mulher, você tem que aguentar e chibata. Não, não é isso. Aqui é um desafio para a gente ganhar saúde,
ganhar condicionamento, aprender a fazer jejum, porque é muito bom o jejum, bem feito, bem na hora certa, bem aplicado, é muito bom. Mas não tenho problema nenhum em falar exatamente isso que você está falando. Ó, por exemplo, uma pessoa chegou nova, caí aqui de paraquedas, como é que eu faço? Eu quero fazer um jejum de 40 dias. Aí eu perguntei, qual a sua alimentação? Ah, eu como alimentação normal. Qual o máximo de jejum que você já fez? 24 horas. Porque eu quero emagrecer. Eu falei, olha só, estuda lá o material, vê todas as aulas, entende, faz a transição da sua alimentação, porque para você fazer um jejum longo, saindo da carbolândia, né, que é a alimentação normal, é muito sofrido. Então faz um jejumzinho menor, faz um outro, vai, né, vai aos poucos evoluindo para você não se quebrar. Porque assim como você for para a academia e querer levantar 100 quilos, ou começar a correr, querer correr uma maratona, você vai ficar quebrado. Agora, um fisiculturista levanta 200 quilos. Alessandro Medeiros vai fazer agora 4 maratonas. Mas são pessoas que já estão lá na frente, elas já se adaptaram a fazer aquilo, né? Então é a mesma coisa o jejum. Tem gente que está mais adaptada. Tem uma na live aí, que é a Geraldine, que ela não sei quantos anos ela tem, mas ela já é idosa, mas ela está muito acostumada a fazer jejum. Fez jejum de 20 dias, e ela está agora também no quinto dia se sentindo bem. Então, tem muito a ver com isso também, né? De você Sim. estar preparado para aquele estresse ali. Porque aí não passa mais a ser um estresse, né? Tipo assim, o Alessandro Medeiros faz 4 maratonas. Se ele for correr uma maratona, você vai olhar para ele e vai estar rindo no meio da maratona. Eu completei, cheguei aqui. Tem estresse nenhum, né? É mais ou menos, é mais ou menos por aí. Talvez até, não sei, estou chutando aqui, tá? Mas talvez até a pessoa que já está mais acostumada com o jejum, até a tireoide talvez já funcione um pouco mais, sei lá, gerando mais T3 do que T4 durante o jejum, entendeu? Não sei. Isso tem muito a ver, por exemplo, a Geraldine colocou aqui no comentário, ela tá usando Lugol. Ela tá, Tá usando? ela tá repondo o iodo dela, Ah, ela tá mantendo a ah, função tireoidiana dela, tá? aham. Então, assim, são coisas que as pessoas não têm esse preparo antes, não sabem que tem que fazer. Não, por exemplo, a questão dos suplementos que a gente fala tanto, né, no jejum. Mantém seu uso de magnésio, mantém alguns suplementos, repõe os sais minerais, né? Então, assim, você precisa. Não é só simplesmente vou ficar é, é, 40 dias sem comer. Não é isso, né? Não é isso. Né? E claro que o jejum, gente, e para o pessoal que fica frustrado, eu não consegui fazer 40 dias de jejum, também nunca fiz. Gente, jejum de 72 horas tem muito benefício. Você vai fazer autofagia do mesmo jeito, tá certo? Do mesmo jeitinho, tá? Não precisa ser 40 dias. Pois é, e na verdade hoje eu tenho assim muito do que eu tenho buscado, já que eu sou uma mulher no climatério, mas tenho ciclos menstruais, o que eu estou buscando é fazer jejum ao longo de todo o meu ciclo, adaptando. Ou seja, eu estou jejuando sempre. A diferença é o tempo de jejum ao longo do meu ciclo. Isso, Chego, excelente. né? Fase folicular. Fase folicular eu fiz jejum de 36 horas, eu fiz 22 de 24, eu fui fazendo. Porque estava tudo bem. Eu entrei na fase ovulatória, mas o legal de você ir se conhecendo, isso que você está falando, que você não vai cair, porque você vai sentir muito antes disso, é que a gente tem essa conexão com o corpo. Você sabe quando você está bem e quando você não está. Então, assim, foi muito impressionante que eu senti exatamente quando eu troquei de fase. Eu não precisei olhar meu calendário, meu aplicativo aqui de calendário para ver o dia do meu ciclo. Eu sabia que eu tinha trocado de fase. Porque mudou. Eu fiquei com mais fome. Chegou na fase ovulatória, eu tive mais fome. Eu não consegui. Aí eu falei assim, fui fazer um jejum um pouquinho maior. Não vai, não vai. Parei aqui nas 15 horas. Não vai. Então, assim como quando eu cheguei na fase lútea, a queda da energia, porque acontece, é fisiológico, eu senti que a minha energia, tá bom, entrei na fase lútea, já entendi, tô mais cansada.
reduzir um pouco a carga lá no treino. Eu não preciso pegar tão pesado no treino se eu tô mais fraca fisiologicamente. Não é a hora de eu estressar muito o meu corpo. Né? Então, você tendo essa conexão com o seu corpo, o que vai acontecendo é você sabendo o que você vai gerenciando e vai tirando o melhor do seu corpo. Né? Então, muita gente com essa questão do Lugol, do protocolo, muita gente ficou falando assim para mim, mas como você reduziu o seu hormônio? Eu falei, reduzi pela metade com uma semana do Lugol. Mas como você sabia que você tinha que reduzir? Eu falei, eu conheço meu corpo. Eu sabia exatamente na hora que eu estava com excesso de hormônio. Eu identifiquei os sintomas e eu reduzi. Tudo bem, eu sou médica, então é mais fácil, né? Mas se você se conhece, você vai saber que chegou a hora, né? Que chegou a hora do jejum, que chegou a hora da medicação. Você sabe tudo direitinho. Você nota, né? Você se observa melhor. E uma das grandes vantagens do jejum é fazer isso. É nos ensinar a conectar com o corpo. Eu estou fazendo durante esse jejum uma coisa muito legal, é inédita, tá? A gente está fazendo, que é eu fazendo meditações de manhã e de tarde. E estou com a orientação do Yassin, inclusive vou fazer uma live com ele no sábado, que é um alemão muito doido, ele é especializado nisso, no jejum, ele já foi zen budista, yogi, faz artes marciais, já rodou o mundo todo, fala um monte de língua, figuraça, gente boa. Aprendeu português dormindo, dormiu num dia, no outro dia acordou falando português. Incrível, é incrível. E ele tem, assim, uma metodologia, escreveu um livro, né, que é o... Esqueci o nome do livro, Mind Shower, eu acho, alguma coisa assim. Mas é muito bom. E a meditação é uma coisa muito... A gente às vezes acha que é coisa de bicho grilo, né? Meditar, não. A meditação é muito a gente conectar a mente com o corpo. Eu estava conversando com ele, vou fazer um jejum de 40 dias. Se eu ficar pensando, cara, eu só vou comer daqui a 40 dias. Já Meu era. Deus do céu, senti um cheiro da comida. Não, só daqui a 40 dias. A mente vai contar a história, ela vai me sabotar e eu vou querer comer. Aí, qual que é a estratégia? É um dia de cada vez. É hoje eu não vou comer. Hoje. Até o final do dia eu consigo ficar sem comer. E amanhã? Amanhã vai ser hoje, quando eu acordar. Amanhã, os problemas de amanhã são de amanhã. E o nosso corpo, ele é muito assim. O corpo é aqui e agora. O corpo não sabe o que é futuro, passado, nada Não. disso. Quem faz isso é a nossa mente. Então, quando a gente faz a meditação e traz para o batimento cardíaco, para a respiração, conecta a mente com o batimento cardíaco, com a respiração, fica em silêncio, dá uma acalmada dos macaquinhos do sótão, a gente tem muito mais essa leitura do corpo que a gente está falando. Essa conexão com o nosso corpo. Eu estou me sentindo assim, estou me sentindo assado, isso é por causa disso. Juntando isso com conhecimento, é fantástico, né? É fantástico a gente o que o jejum faz. Fora essa coisa, vou fazer um jejum super longo e vou ter isso, aquilo. Não precisa, isso aí é para os doidos, que nem eu, que nem Geraldine, não vou fazer. Agora, você aprender a fazer um jejum na hora certa, para a mulher, por exemplo, cara, é uma coisa assim, é, é um hábito ancestral. Assim como exercício, assim como comer carne, assim como estar em contato com a natureza, assim como dormir na hora certa, são hábitos que entregam muita saúde, muita saúde. Por exemplo, eu sempre falo isso. Qual o melhor remédio? Jejum. Qual o melhor detox? Jejum. Sim. Porque o remédio lá da farmácia, ele tem um efeito ali de miligramas e tal. O jejum, fica doente, vê se você não perde a fome. A O primeira coisa corpo, que acontece é o corpo te induzindo a entrar em jejum. o corpo Então, assim, sinalizando, né? O corpo está sinalizando. Até porque realmente jejuar quando você está doente é bom. Por quê? Porque toda vez que a gente come, a gente está mobilizando uma grande parte da nossa imunidade para que, né, você não tá, a tua comida não é estéril,
para defender ali na região. E você está doente, você tem outra, por exemplo, você está gripado, você está na via respiratória superior aqui, você precisa combater aquela gripe. Se você está comendo, você desvia a sua imunidade para comer uma coisa que não era necessário naquela hora. Então é muito melhor você guarda o jejum e deixa a sua imunidade se concentrar em fazer o que ela precisa. Você não desvia o foco. Até para quem tem, por exemplo, um Hashimoto, né, que é o hipotireoidismo, que é uma doença autoimune, talvez a pessoa não vai ter o benefício de fazer um jejum prolongado forçando. Isso. Mas só de fazer um jejum e desmobilizar esse sistema imune pode ajudar a combater essa disfunção imune aí da autoimunidade, né, de regular um pouco aos pouquinhos, porque o que eu falo sempre, o desafio é curto, é da gente fazer ali. É para quê? É para aprender a colocar a prática do jejum, assim como a Thaís faz, assim como eu faço, na vida. Porque é isso que é tipo assim, você correr você pedalar 200 quilômetros, você vai emagrecer? Talvez vai perder ali 1 quilo, vai fazer um benefício? Vai. Mas o importante é você ter a prática do exercício. Olha, eu pedalo 2, 3 vezes por semana, plantei isso na minha vida. É isso que vai me dar saúde. Não é uma vez pedalando. Não é um jejum de 40 dias que vai fazer alguma coisa na vida, né? Mas é a prática do jejum. Isso. É a prática. É essa que, mas, na verdade, a gente precisa, inclusive, combater a nossa mente imediatista, né? Porque é isso, né? Eu quero emagrecer logo, então vou logo fazer um jejum de 40 dias, aí eu já emagreço tudo. O que para nós mulheres pode ser uma forma de se sabotar, pode piorar depois no final, né? Que foi o que aconteceu comigo ano passado, né? Que eu descompensei e aí eu não consegui, inclusive, manter a minha perda de peso. Por quê? Porque minha tireoide descompensou, comecei a ganhar peso. Fora que eu não conseguia fazer exercício, fora que eu não conseguia... Eu estava sempre esgotada, eu não conseguia me sentir descansada. Então, virou tudo, foi tudo ao contrário. Em vez, então, tudo Tiro que eu no pé. tinha, foi um tiro no pé que eu dei. Então, hoje, meu pensamento, e como eu venho muito nesse pensamento de vou respeitar a minha fisiologia, é da gente construir um estilo de vida em jejum. O jejum fazer parte da nossa vida. Só que você vai respeitar, como mulher, a gente vai respeitar a nossa fase. Ora, eu vou fazer jejuns maiores e eu mostro pro pessoal, né, no Instagram, ó, agora eu tô fazendo maior porque eu tô na fase folicular. Agora é a hora. Tô agora na fase lútea, gente, agora o jejum é pequeno. Eu vou fazer mais refeições, eu vou respeitar minha fome e tá tudo certo, tá tudo bem. Daqui a pouco vira de fase, porque vai acabar, daqui a pouco vira de fase. Virou de fase. É a hora da gente caprichar de novo. Mesma coisa com o exercício. Então, assim, é a gente construir um estilo de vida em jejum. Você não precisa fazer 40 dias. Você pode construir um estilo de vida. Você jejua sempre. Só que você vai fazer jejuns variados. Aliás, que é o que eu acho para mulher, eu sempre falo isso. O que funciona é jejum variado. Ah, eu faço todo dia 16 horas. Tá errado, seu corpo vai acostumar. E depois você não vai mais emagrecer. É verdade. Quantas você ouve falar isso? Você que está sempre em contato com isso. É mais uma que é simples assim. É a carnívora em uma frase. Como é que eu faço para me dar bem com a carnívora? É comer quando tiver fome, até saciar a fome, carne gorda. Repete. Se você fizer isso, muito provavelmente você não vai fazer jejum de 16 horas todo dia. Vai ter um dia que você vai ter mais fome, vai ter um dia que você vai ter menos, um dia que você vai comer um pouco mais, vai jejuar mais. Aí, se eu comer muita gordura. Se você comer muita gordura e respeitar essa regra, você vai jejuar mais. Eu fui comer agora, comi um pouco mais de gordura, a carne estava mais gorda. A gordura tem esse efeito de aumentar o tempo para você comer de novo, para você sentir fome. Mas se você fica ali, não, vou seguir a regra, vou comer tal hora, tanto, vou pesar, vou fazer um jejum de 16 horas. Tá. A gente tem que respeitar o corpo. E o nosso corpo, depois que você encaixa na carnívora, ele vai automaticamente, se você respeitar as
informações que ele te passa, ele vai automaticamente, dentro de uma saúde, claro, se tiver doença, vai te jogar para o seu peso ideal, naturalmente. Assim como um animal selvagem, quando come o alimento que é próprio dele. Ele fica com peso, você não vê um macaco obeso, você não vê um, um bicho na selva que tem uma composição corporal muito diferente dos outros. Eles têm mais ou menos toda a mesma composição corporal, porque eles comem a comida que é própria deles. A comida própria nossa, por mais que tenham vários grãos, margarinos de Harvard que falem que a gente é herbívoro, né? Nós somos carnívoros. Onívoros de viés carnívoro. Pode comer um carboidrato sim Inclusive, quando você falou isso, eu lembrei de que nossos ancestrais, provavelmente os machos, né, os homens, eles eram mais de desbravar, de caçar, e as mulheres eram mais de cuidar da prole e cuidar da caverna ali, né, da tribo, e provavelmente elas eram mais coletoras, Coletoras, isso. então comiam com mais regularidade, faziam menos jejum, comiam um pouco mais de fruta, de tubérculos, né? Isso. Então faz um sentido, porque eu gosto muito, nenhuma teoria que não converse, não seja compatível com a nossa evolução, não tem sentido. Então, assim, a gente tem que comer mais grãos. Na nossa fase evolutiva aí de 2 milhões de anos, se comia grãos? Não. O que a gente fazia? Fazia arco e flecha para caçar brócolis. Então a gente tem que comer carne. Nem tinha brócolis. Nem existia brócolis. Nem existia brócolis. Outro dia eu comi um brócolis. É gostoso, Olha, né? O bichinho, fritar na manteiga. é gostoso, mas eu vou falar para você, brócolis saiu da minha dieta há muito tempo, por um motivo. Brócolis é goitrogênico. Brócolis piora a absorção do iodo e prejudica a sua tireoide. Eu já tenho a questão aí do hipotireoidismo. Eu vou ficar comendo brócolis? Sério? A gente está estudando o livro do Paul Saladino, o Carnivore Code. Ele tem um capítulo que ele fala só do sulforafano, né, que tem no brócolis. E o que é engraçado é que o brócolis ele tem dois compartimentos assim. Um é um químico, o outro é o outro. Esses dois separados, eles não são veneno. Na hora que a gente morde o brócolis, que quebra essa parede, que os dois se comunicam, é tipo nitroglicerina. Tipo o Durepox, quando você mistura os dois, na hora que mistura os dois, ele vira o veneno. É exatamente uma defesa contra predador que morde e quebra, e ali vira um veneno. E esse veneno, inclusive, do brócolis, ele está sendo usado, né, o sulforafano, para tratamento de câncer, que é a quimioterapia, né? Que a quimioterapia, como a doutora Aline muito bem fala, você toma um veneno, né? A pessoa que está tratando quimioterapia toma um veneno e mata tudo. As suas células boas e o câncer. E você fica torcendo para a célula boa sobreviver mais. Então, assim, é um veneno. O brócolis que tem ali dentro é um veneno. Que talvez uma pequena quantidade, assim como o jejum, assim como todas as hormeses, né, estimule uma resposta adaptativa do corpo que talvez tenha um benefício. Mas tem que ser, né, ali mililitros, miligramas, microgramas. Para mim saiu mesmo. Eu não quero nem papo com brócolis, de verdade, porque eu fico pensando, ai, minha tireoide vai sofrer com isso, eu não quero papo mais com brócolis, não. Mas assim, você tocou num ponto importante, você falando dessa questão da nossa história evolutiva, que as mulheres eram mais coletoras, né? E que elas com certeza comiam com mais frequência. Então, se você pegar a própria questão, tanto da história evolutiva quanto da nossa fisiologia, que a gente pega o menino e a menina antes da puberdade, eles têm mais ou menos a mesma composição corporal. E quando a menina entra na puberdade, o menino, aí, ó, faz isso aqui. O menino ganha muito mais musculatura e as meninas ganham muito mais gordura. Então, no final, depois da puberdade, as mulheres estão com um percentual de gordura 50% maior do que os meninos. Os meninos secam, a gente engorda.
né? A gente ganha contorno corporal, ganha gordura. Então, isso já é um indicativo, né? E claro, é o nosso corpo se preparando para gestar, de que a nossa necessidade é diferente da dos meninos. Inclusive, os homens sentem muita atração por essa gordurinha a mais da mulher, né? E fica ali, Exatamente. e fica ali no quadril, né? Nos seios. E aí é onde que o homem bate o olho e fala, gostosa, hein? Pois é. Aí Mas as mulheres hoje em dia estão tomando um monte de troço, fica tudo seca, na minha opinião, feia, que a mulher tem que ter uma gordurinha, né? não, é fisiológico para a mulher ter, não É, é para a mulher ser seca, não. A gente tem que ter um percentual. Inclusive, o nosso percentual de gordura, diferente do homem, é maior mesmo. Então, a gente considera um percentual de gordura saudável para a mulher entre 20% e 25%. Para o homem, a gente vai considerar 15%. pois Entendeu? é. É muito diferente. Por quê? Porque a Inclusive, composição é eu diferente. eu tenho conhecidos meus que são atletas que fica sem menstruar, de tão seca que é. Mulheres. Por isso. É isso. É Desregula tudo, né, o Thaís? corpo interrompendo a função reprodutiva. Por quê? Se você está magra demais, você não está em condições de gestar. Por isso que ele interrompe o ciclo. E aí eu vejo muita gente, às vezes mulher geralmente faz isso, né? Por essa ditadura da moda, fitness, essas coisas. A mulher fala, eu entrei na carnívora e engordei. Aí eu falo, será que você não estava precisando engordar um pouquinho? Não estava numa dieta de fome e estava muito seca, sem músculo, sem gordura? Porque a gente tem que ter os dois. A gente não tem que ter gordurofobia, né? Que é pregado aí. Até o homem mesmo, um pouquinho de gordura é confortável. Por exemplo, eu estava lá com esse amigo meu agora nadando. Ele é seco, mas ele é corredor, competidor. Então, para ele é importante ser seco, porque um quilo a mais ali de gordura numa corrida de 5 quilômetros faz diferença. Faz diferença pra caramba. Mas a gente saiu da água e ele ficou meio tremendo. Ele falou, eu sinto frio. Porque a gordura tem uma função. Não é zero gordura. Quanto menos gordura, melhor. Vamos fazer lipo, tirar tudo, porque isso aqui é praticamente o demônio no meu corpo. Não é isso. Um pouquinho de gordura, uma capinha de gordura, aquela gostosura que a gente fica ali quando tá com aquela gordurinha, que a carnívora faz isso, né? Se você fizer carnívora bem feita, você não fica seco. Não. Você fica com uma capinha de gordura, que é um excesso de gostosura que serve para, por exemplo, fazer um jejum confortável. Quem tem pouca gordura não consegue fazer jejum. Não consegue. Muito jejum, não. E sabe a história da carinha da saúde? A carinha da saúde é você ter um pouquinho de gordura, né? Você tá magro demais, a pessoa, nossa, você tá doente, você tá com bochechinha, nossa, você tá tão bonitinho, você não pode estar em excesso, mas um pouquinho é bonito, você fica bonito. E os nossos olhos, eles enxergam saúde, né, Thaís? O nosso olhar de bicho, quando olha para um outro, principalmente quando é do sexo oposto, né? A gente sente atração pela saúde da pessoa. Hoje em dia tem métodos fake que parece que a pessoa está saudável, né? A gente faz preenchimento, faz botox, implanta cabelo, bota silicone, faz lipo, faz várias coisas para poder parecer, imitar uma pessoa saudável. Mas uma pessoa saudável, ela tem a pele bonita, ela tem essa bochechinha, ela tem o cabelo brilhoso, ela tem as unhas fortes, ela tem uma composição corporal com um pouquinho de gordura, com a composição corporal com massa magra e legal, né? Então, quando a gente enxerga a pessoa assim, que a carnívora faz exatamente isso, entrega saúde e a gente fica bonito. Sim. A gente fica bonito. Fica mesmo. A primeira coisa que as pessoas, quando eu comecei na carnívora em 2021, e como era ali no meio da pandemia, a gente não se via tanto, mas quando as pessoas me viram, a primeira coisa que as pessoas falam, nossa, como você tá bonita, sua pele tá boa, seu cabelo tá bonito, era sempre essas coisas. E era carnívora. Foi nada de especial, não. Eu, Falei, eu não fiz nada de... já te falei isso uma vez. E eu falei do lado da minha esposa para não gerar nenhum mal entendido, né?
Falei, não, como é que tá isso? Tá mais bonita, né? Ontem a gente estava conversando isso, que a última vez que a gente fez a live era 41 anos, hoje está com 43. Falei, tá melhor do que antes. Isso, isso é a carnívora. Vamos parar de conversar fiada aqui um pouco. E o diabetes, Thaís? Diabetes e jejum prolongado. Muito bom. O jejum prolongado para o diabético é top. Né? A gente sabe, tem o Jason Fung, ele faz isso, né? Ele pega esse pessoal diabético, interna lá na clínica dele, deixa a pessoa lá internada para jejuar e ele fica lá monitorando. É maravilhoso. O que eu acho que o diabético precisa num jejum prolongado é usar um monitor. Eu acho que tem que, ou pelo menos o dedinho, ficar furando o dedo, né? Porque ele vai ter que suspender, ele vai ter que, ao longo do jejum, ir suspendendo as medicações, né? A, Então a medicação hipoglicemiante, no caso, tipo, como é que é o nome? É glifage, né? isso. Ele vai ter que ir tirando. Por quê? Com o jejum, a insulina vai reduzindo e aí ele não vai mais precisar daquela medicação. Até para ele não fazer hipoglicemia, né? E deixando o corpo, por exemplo, o glifage. O que é o glifage ruim num jejum prolongado? O glifage impede a gliconeogênese, que é o que seu corpo vai fazer quando você tiver sem glicose. Entendeu? Então não pode estar tomando glifage, você vai ter que suspender. Então por isso que você Vai tem ter que uma acompanhar. hipoglicemia, né? Vai ter uma hipoglicemia. Entendeu? E o Joel, que está lá no grupo, vou falar o nome dele, porque só o primeiro nome, né? Não sei expor quem é. Ele começou com 168, ele é diabético há muitos anos. E aí, quando a cetose dele foi para 2,1, ele estava em 120, eu acho. E aí, depois a cetose dele subiu muito, foi para 6. E a glicose dele começou a ficar em níveis de 100, tá baixando. Então, você vê que no jejum, a glicose dele tá baixando, ele tá monitorando no dedo, tá fazendo o que você falou. Isso. Aí ele fez um questionamento que eu achei muito pertinente, o Henrique também falou que faz sentido, só que a gente não sabe, né? Por ele ser diabético e estar em jejum, a cetose dele subiu mais do que numa pessoa normal. Será que isso tem alguma relação com o fato dele ser diabético? Sei lá, por ter resistência à insulina e dificuldade de usar a glicose para ele ter energia, o corpo acaba compensando e produzindo mais corpos cetônicos? Será que isso faz sentido? Faz sentido sim, mas talvez, né? Porque aí é uma recomendação nesses casos. Você tem que botar essa pessoa para usar. O que acontece com o diabético tipo 2? O que é o diabético tipo 2 com resistência à insulina? Ele tem um monte de glicose armazenada e estocada em tudo quanto é lugar do corpo, né? A gente brinca que o corpo ele vai aquele lixo que você está acumulado e que ele vai botando embaixo da cama, que ele bota dentro do armário, que ele vai escondendo para não deixar ali circulando, né? Naquele livro Por que Engordamos, do tem uma historinha que ele conta que é parecida com essa. O cara começa a tacar glicose em cima da célula, a célula vai jogando, joga ali, joga aqui, não tem mais onde guardar. Isso aí. Então, na verdade, o corpo vai começar inicialmente, por causa da resistência à insulina, né? Ele não vai conseguir usar, então, e depois o corpo vai, como você não está fazendo pico de insulina, tua insulina está caindo, né? Porque o que faz você ter resistência à insulina é a insulina alta. Então, quando a insulina vai caindo, você começa a conseguir mobilizar isso aí que está guardado. E aí o teu corpo vai mobilizando. Então, o corpo vai se ajustar, entendeu? Ele não vai ficar com essa cetose altíssima o tempo todo. Ela vai se ajustar. Ele só precisa de tempo, entendeu? E por isso que o jejum para o diabético tipo 2 é assim. E, e existe a possibilidade, por exemplo, tem até uma certa fase no diabetes que o pâncreas ainda não está disfuncional. As células lá beta, né, do pâncreas, não cansaram de tanto produzir insulina. Elas ainda estão inteiras, estão produzindo, a pessoa já está diabética no nível inicial ali, mas nessa fase a pessoa consegue reverter a diabetes, consegue não ser mais diabético.
Mas se a pessoa já tiver um pouco de dano das células beta do pâncreas, existe, será a possibilidade de regenerar essas células também? Existe, Existe? existe, existe. Níveis iniciais de falência pancreática, a gente sabe hoje, né, que muito da diabetes tipo 2 vem de disfunção pancreática e de esteatose pancreática. Hum, Você começa a acumular gordura no pâncreas e essa gordura no pâncreas atrapalha a função do pâncreas, igual atrapalha a função do fígado, do né? fígado. Então, Aham. se você, por exemplo, bota a pessoa num jejum, entendeu? E a pessoa começa a mobilizar essa gordura, Que, começa a inclu- tirar isso que aí. inclusive é a primeira que vai, né, Thaís? A gordura Exatamente. visceral é a primeira que o corpo usa, né? Exato. Então você pode passar sim por um processo intenso de regeneração do seu pâncreas e de ir, em vez de continuar naquele caminho destrutivo de perder função, é de você recuperar a função. Caraca, muito legal. Qual exame, ele me perguntou, não soube responder. Qual exame que faz para ver? Tem um que faz a gordura, ver a gordura no fígado, né? Sim. E qual exame que faz para ver a função pancreática? Disfunção, gordura? Então, a Então, função pancreática a gente faz é o peptídeo C, tá? Que a gente pode dosar de duas formas, né? Na verdade, quem é o peptídeo C? Assim como eu falei do hormônio inativo, né? O pâncreas também produz insulina em forma inativa, ah, tá certo? Então, quem é o peptídeo C? É uma área, um pequeno peptídeo, uma pequena proteína que está ligada ali na insulina e que depois a insulina perde aquela parte e a insulina fica ativa e vai funcionar. Então, é do mesmo jeito, né? Então, o peptídeo C, na verdade, eu vou dosar quanto desses peptídeos o meu pâncreas produziu. Tem duas limitações, né? Porque às vezes ele pode estar baixo demais, isso é um indicativo de queda da função pancreática. Mas, por exemplo, às vezes a gente vai fazer o teste com estímulo. Você vai botar a pessoa para comer e vai dosar a insulina e o peptídeo C dela pós-refeição, para ver se ela produz, legal. sob E, estímulo. e para ver a gordura é do mesmo jeito do fígado, com exame De imagem, de ultrassom? não, Imagem? o problema é que o ultrassom para ver pâncreas é muito ruim, porque o pâncreas ele é órgão retroperitoneal, ele é Ah, tá. posterior, ele é a parede posterior do abdômen. Então Uhum. tem baço na frente dele, tem estômago na frente dele, tem um monte de gente na frente dele. Então muitas vezes a gente vai conseguir, por ressonância, a gente vai conseguir Impressionante. avaliar. É. Entendi, Mas entendi. assim, Legal. o peptídeo C é um exame funcional e você consegue ver também da mesma forma, né? Então, mas assim, a pessoa tá. Você não precisa dar ressonância para saber que a pessoa tem esteatose, né? A pessoa tá com esteatose do fígado. Ela tá evoluindo para um diabetes, glicada alta, insulina começa a cair, porque na verdade na pessoa que começa a ter disfunção pancreática, a insulina começa a cair, não aumentar. E Ela para de aí, aumentar, ela por isso que a glicose dispara, né? E aí, exatamente. muito erradamente, a pessoa começa a tomar insulina, né? Sim. O que vai torná-la mais resistente à insulina, Mais resistente. tá? E aí o ideal é a gente, por exemplo, qual seria o tratamento ideal para essa pessoa? Bota essa pessoa num jejum acompanhado. Bota essa pessoa no jejum. O corpo dela vai voltar para o eixo, entendeu? Então o jejum para o diabetes é bom demais. Jejum, Só jejum carnívoro. Jejum carnívoro. Jejum carnívoro, daqui a pouco o cara tá curado. zero bala de novo. Ah, leva a remissão. Leva a cura mesmo. Leva mesmo. Fantástico. Aproveitando do diabético tipo 2, como é que seria, assim, num diabético tipo 1? O jejum Num dia... prolongado. Aí é um pouquinho mais difícil, porque o diabético tipo 1, primeiro ele não tem produção de insulina. Então ele vai ter que ajustar os níveis, ele vai ter que baixar. O diabético tipo 1, ele sempre toma o que a gente chama da insulina basal. É a Não. insulina de ação longa, que ele toma todo dia, ele toma de manhã. Aí se for a NPH, ele vai tomar 2 vezes ao dia. Se for essas outras mais novas, ele vai tomar uma vez ao dia, uma Basaglar, uma outra, né? Mas ele vai ter que tomar aquela insulina basal. Então, o diabético tipo 1, um jejum longo, ele vai ter que tomar ele vai ter que baixar esses níveis da insulina Basal. basal
e não vai tomar a insulina da refeição, que é a Ah, insulina rápida. Aí ele não legal. toma. E vai ter que ficar E, monitorando. e provavelmente vai ter algum benefício também nessa questão da Para o diabético tipo fisiológica. 1, que está com resistência, porque o diabético tipo 1 pode desenvolver resistência à insulina que ele aplica, né? Se ele aplica muito, ele desenvolve resistência àquela insulina que ele aplica. Por exemplo, nesses casos, um jejum iria beneficiar muito esse tipo de pessoa. Mas Se é um acompanhado. diabetes tipo 1 e se empanturra de carboidrato, né? Que é a maioria, infelizmente. Agora, deixa eu mudar um pouquinho de assunto, vou aproveitar que eu não podia perder a oportunidade, que eu estou com a gastro aqui, carnívora, né? Não tem muita gastro carnívora por aí. Eu estou hoje com uma... Para mim, se você falar assim, qual é a sua maior preocupação, Cobra, nesse jejum longo? Minha maior preocupação hoje não é o jejum durante o jejum, é o pós-jejum. É como o meu sistema gastrointestinal vai reagir a 40 dias sem ele trabalhar. E eu conversei com duas pessoas já que fizeram, três pessoas que fizeram jejum longo, foi o Júlio Santana, a Juliana e o Luciano, todos dois são nutricionistas, e conversei com o Milton, que é um paciente do Dr. Dário, que fez também um jejum longo. E nos três, principalmente o Milton, que falou mais sobre esse assunto, a Juliana falou um pouco também, relatam uma grande dificuldade no refeed, de voltar a comer, que tem que ser muito aos poucos. Por exemplo, o exemplo que o Milton deu. Ele começou comendo 50 gramas, no outro dia passou para 100 gramas, 150. E tipo assim, ele demorou, sei lá, uma semana, 10 dias para poder o corpo voltar a uma alimentação normal. Agora, ele é bariatricado, ex-obeso, fez jejum com muito sobrepeso. Então tem uma diferença, né, dessa adaptação, eu acredito. Por exemplo, eu estou muito habituado a fazer o MAD. E assim, eu fico 24 horas sem comer e como 1 quilo. Ou seja, meu sistema já está acostumado a tomar uma porrada e já reagir, né? Então, o que você me diz sobre isso que eu falei? Me dá uma luz. Eu vou te dar um conselho. Vou te dar um conselho. A gente pode, porque realmente é muito tempo sem estímulo. Você vai causar até de certa forma uma atrofia, entendeu? Temporária, claro, na mucosa ali, porque está muito tempo sem produção de enzima, sem esse estímulo de produção enzimática. O que eu orientaria, e eu posso te orientar nesse ponto também, uso de enzima no refeed. Ah, bom, Aumenta o estímulo. E você agiliza esse processo pós, entendeu? massa. Eu não tinha pensado nisso. Vamos ter essa conversa então. Uma coisa que eu estou pensando em fazer é não levar até os 40 dias o jejum calórico. Um pouco antes, começar com metabólico, com caldo de ossos, que eu acho que é um estímulo legal, né? Que é gordura. Sim. Aí estava pensando até em fazer 2 tipos de caldo de ossos. Um no início mais gordura e um segundo com mais proteína, para ter esses dois estímulos e já vir trazendo e acordando, que eu acho que assim, e aumentando a dose. Tipo assim, primeiro dia eu tomo um caldinho, no segundo tomo 2, 3, aí nos últimos dias, lá, sei lá, nos últimos 5 dias, eu já começo a tomar uma sopa mesmo de caldo, um caldo de mocotó, uma coisa um pouco mais densa, né? Para exatamente ir refazendo esse estímulo aos poucos. Seria uma boa estratégia É essa? uma boa estratégia. Mas ainda assim, quando você se alimentar, eu acho que seria interessante, mesmo comendo pouco, o uso da enzima para te auxiliar na digestão mesmo. Porque eu acho que não só a fome reduz, a sua produção está inibida por muitos dias e o teu corpo meio que ele vai demorar a responder esse estímulo de voltei a me alimentar. A Aham, enzima vai te ajudar nesse processo. entendi. Legal, Entendeu? legal. Então, é o que eu É, recomendo. uma outra coisa que todo mundo fala, né? A maioria das pessoas morre de medo. Inclusive, eu estou fazendo um biohacking em mim para
até para mostrar, né, a realidade, o que acontece, é a perda de massa muscular. Então, antes do jejum, eu fiz um DEXA, que é um padrão ouro de bioimpedância, né? E vou fazer um no final para ver essa perda de massa magra. Pela fisiologia do jejum, claro que um pouco de massa magra a gente sempre perde. Apesar do Milton, por exemplo, nesses 40 dias de jejum, ele ganhou meio quilo de massa magra pela bioimpedância em 40 dias. Perdeu, sei lá, 20 quilos de gordura e ganhou meio quilo de massa magra. Faz sentido, obrigatoriamente, a gente perder massa magra durante o jejum, tendo gordura para usar? Não faz sentido. Na verdade, a questão é que em um jejum você vai aumentar muito a sua produção de GH, o hormônio do crescimento, que ele vai exatamente te ajudar a conservar a massa magra. Ele vai fazer o oposto. Agora, claro, o nosso corpo ele vai, durante um tempo, aproveitar tudo que ele tiver das proteínas, porque a gente não tem depósito, armazenamento de proteína. Então, ele vai usar tudo que ele tem, que ele puder reaproveitar de proteína que está vai fazer estímulo de apoptose, né? Que é a autofagia que a gente tanto fala, né? Vai pegar de células velhas, ele vai pegar tudo que tiver que pode ser reaproveitado, e depois vai chegar uma hora que, se eu não tiver, eu vou começar a usar um pouco sim da massa magra, tá? Por isso que pode ser interessante, quando você chegar mais para o final, né, começar o uso dos aminoácidos. Porque mal ou bem você está dando alguma coisa para o seu corpo, entendeu? E não está perdendo tanto. E esse aminoácido aí foi exatamente o que eu pensei do caldo de osso um pouco mais proteico. Não, né? Que é bem bom, né? Porque a gente acha que o osso é feito de cálcio, né? Mas o osso é feito de proteína, né? Proteína muito, muito boa, inclusive, né? Matriz de colágeno, cartilagem. A matriz do osso é cartilagem, né? Colágeno. Colágeno é puro, purinho. E o tutano, né? Que é o ouro mesmo, né? Mais ouro que a gordura do muscular ali, né? O tutano, que não é só gordura, né? Tem célula-tronco, né? Exatamente. Que é um negócio assim, ó com o cu. Exato. Tem muita pergunta, eu acho que a gente nem vai conseguir responder essas perguntas. Não vou, que daqui a pouco eu tenho que começar a atender, trabalhar. Pois é, vai começar, né? Galera, olha só, tanto eu quanto a Thaís estamos aí nas redes sociais ativos, então qualquer dúvida você pode mandar para ela, pode mandar para mim. O papo aqui tinha uma linha para a gente seguir, né? Agradeço muito aí a participação de vocês. Eu também tenho compromisso agora. Nossa Senhora, vou chegar muito atrasado, inclusive, no compromisso. Eu tenho que pegar a estrada para Vitória, que tem um compromisso lá 10h30, são 5 para as 10. Vou chegar atrasado. Acho que você vai chegar atrasado, pois é. Eu vou colocar eu vou colocar uma caixinha hoje, então quem tiver, porque quer levar essas perguntas para lá, bota lá, que aí depois eu respondo. Ótimo. Doutora Thaís, muito obrigada. Para quem não viu no início, a doutora Thaís ela é a minha médica, tá? Então, assim, só aí você já vê que eu considero. É uma pessoa fantástica, simples, né? Tem a humildade aí, a olhos vistos, e muito competente, recomendo, tá? Pessoal que está lá no desafio, como eu falei, vocês precisam de uma orientação médica se você tem uma doença. Tá aqui uma médica que vai poder fazer isso, inclusive ela está lá nos grupos, pode pedir conselho, né? E pode chamar ela para fazer a consulta, que é fantástica, recomendo. Eu tinha, por exemplo, muito receio de consulta online. Hoje, eu vou te falar a verdade, eu prefiro consulta online do que presencial, porque você marcou a hora, vai te atender na hora, né? Tem essa troca de mensagem, manda exame, tudo funciona plenamente, né? Se for uma especialidade que não precisa do contato físico, vai de boa. Então, atende online. Difícil para arrumar agenda com ela. Agora que eu estou sabendo, as pessoas estão indicando, a pessoa fala, pô, mas eu só consegui agenda lá para frente, já acabou o jejum, né?
Mas é assim, é fantástico. Recomendo, muito boa mesmo. Quer fazer carninho, precisa estar com uma doença, precisa de ajustar aí, ó. Tá aí, doutora Thaís Tomé. Sigam, faz live toda sexta-feira. Cada live é melhor que a outra. Excelente. Desse jeitinho aqui que vocês estão vendo na live. Obrigada, querido, pelo convite. Estamos à disposição. Então tá. Obrigadão, galera. Valeu. Até a próxima. Dúvidas, caixinha de perguntas da doutora Thaís, pode me mandar direct que eu respondo. Eu acho que eu vou botar uma caixinha também. Boa ideia. Valeu.